Sejam muito bem-vindos, meus caros, e dois dos autores dos tumultos na Grande Lisboa foram apanhados, fugiram, apedrejaram a polícia, foram detidos com combustível nas mãos e com isqueiros. E qual é que foi a pena severa que cumpriram? A proibição de utilizar isqueiros e apresentarem-se semanalmente numa esquadra. Meus caros, eu no dia de hoje venho falar novamente de sentimento de impunidade, porque é o que estas pessoas sentem com penas tão levianas como esta, não podem sentir outra coisa que não impunidade. Venham ver esta notícia que eu vos venho mostrar e digam-me o que acham nos comentários já agora. Ora, temos desacatos em Lisboa, 2 detidos proibidos de usar isqueiros e com apresentações semanais. Os 2 homens de 18 e 28 anos faziam parte de um grupo de 8 suspeitos que, mediante o recurso a combustível e isqueiros, encontravam-se a deflagrar focos de incêndio na Amadora. Temos aqui abaixo 2 homens detidos na madrugada de quarta-feira por atearem fogo em caixotes do lixo na freguesia da Mina da Água, na Amadora. Ficaram sujeitos a apresentações semanais e proibidos de utilizar isqueiros, segundo a PSP. Percebem porque é que estas pessoas que querem cometer atos de vandalismo, que são vândalos, que não têm outro nome, percebem porque é que estas pessoas se sentem impunes e fazem o que querem neste país? Quer dizer, porque se andarem a queimar propriedade pública e privada, se andarem a atirar coquetéis de Molotov para cima de motoristas de autocarro, se andarem a fazer queimar e explodir autocarros e carros, porque quer dizer, autocarros têm combustível, obviamente, quer dizer, mesmo estando o tanque completamente vazio, há sempre um vestígiozinho de combustível. Portanto, sendo que os carros têm combustível, eventualmente pode gerar explosões e pode gerar danos colaterais, se calhar não planeados pelos vândalos, mas eventualmente pode gerar danos. Portanto, como é que estas pessoas não hão de se sentir impunes se quando são apanhados praticamente em flagrante com vestígios de combustível num jerrycan nas mãos e com isqueiros, a única pena que cumprem é verdadeiramente não poderem utilizar isqueiros e apresentarem-se semanalmente numa esquadra? Meus caros, o mínimo que poderia ser aplicado a estas pessoas era o pagamento da propriedade pública e privada que destruíram com multas. Era o mínimo. Eu nem sequer estou a pedir mais nada, nem sequer estou a falar do medo que estas pessoas causaram aos moradores, do medo que estas pessoas causaram eventualmente aos moradores dos próprios bairros, nem sequer estou a falar de atos de terrorismo para já. Estou única e exclusivamente a dizer para pagarem aquilo que destruíram. E se alguém acha que isto é excessivo, bom, meus caros, então mudem-se para uma outra República das Bananas, porque é nisso que Portugal se está a transformar. Temos que nos mudar para uma outra República das Bananas. Porque se estes senhores são apanhados a queimar coisas e podem sair livremente, eu sinceramente não sei em que país é que vivemos. Isto deixa de ser um país, passa a ser um sítio mal frequentado, quer dizer, não sei sinceramente. A detenção de 2 homens ocorreu pela 00:30 de quarta-feira por serem suspeitos de crimes de dano qualificado e ofensas à integridade física qualificada. Segundo a força policial, quando as autoridades chegaram ao local, os homens arremessaram pedras aos agentes, encetando fuga de seguida, tendo sido desencadeada uma perseguição policial a pé que terminou com a detenção dos 2 e a apreensão do jerrycan com resíduos de combustível e um isqueiro, indica a polícia. Portanto, meus caros, é muito simples. O que se vê aqui, eu sinceramente não vejo qual é que é a dificuldade de chamar a estas pessoas vândalos, porque nada tem a ver com o que se passou na Cova da Moura. Não vejo sinceramente qualquer tipo de ligação entre uma investigação que ainda está a decorrer e nós não sabemos qual é o resultado que vai sair de lá, e posso-vos garantir que, como dizia até a Susana Garcia, o polícia dos polícias é severo e se houver razão para punir, vai punir de forma adequada, como sempre fez. E, portanto, a justiça em Portugal está longe de ser perfeita. Aliás, a prova disso é José Sócrates, por exemplo, que está há 10 anos para ser julgado por alguma coisa, por ser culpado de alguma coisa, continua a recorrer e, portanto, José Sócrates há de morrer de velhice e isto há de não estar resolvido e, portanto, a justiça em Portugal é demorada, como sempre foi, mas este inquérito foi aberto um dia depois do que se passou e, portanto, sinceramente, não consigo perceber qual é a ligação entre atos de vandalismo e pesar pela morte de uma pessoa que pode ser um vizinho destes senhores. A questão é muito simples, nós não sabemos o resultado da investigação e há pessoas, por um lado, que dizem mas o senhor era boa pessoa e era muito simpático e dizia bom dia a todas as pessoas na rua. Meus caros, os criminosos, quando cometem crimes, não têm criminoso escrito na testa e, portanto, estas pessoas podem ser muito simpáticas, muito queridas, dizer bom dia a toda a gente e depois à noite andarem a cometer crimes, como pelos vistos foi o passado do senhor em causa. O senhor em causa tem cadastro, cumpriu pena pelos vistos, pelo que se sabe e, portanto, efetivamente, este senhor pode ser muito simpático e cometer crimes. É tão simples como isto. Por outro lado, também pode, efetivamente, ter havido um excesso de força
por causa de uma circunstância complicada como era aquela em que o polícia, que com salário miserável, optou por se colocar à frente e por dizer: não, meus caros, isto não é para acontecer. E, portanto, nós não sabemos se houve abuso de força. Pelo que se sabe, a PJ já teve acesso às imagens do acontecimento e, pelo que se fala, apesar da CNN dizer uma coisa, a NewsNow já veio dizer que, pelos vistos, há a presença de um punhal na mão do sujeito na gravação. Por outro lado, a CNN já veio dizer que não há faca nenhuma. Portanto, mais uma vez digo, foi o que eu disse ontem. Sinceramente, não sei em quem é que hei de acreditar. Os meios de comunicação tradicionais sempre passaram fake news e, portanto, tanto a favor como contra, isto sinceramente é um bocadinho irrelevante. Eu quero ouvir da boca das pessoas que estão a investigar o que é que se passou verdadeiramente, qual é o conteúdo dos vídeos e qual é o resultado desta investigação. Agora, que não se possa é tentar legitimar de maneira nenhuma aquilo que se tem passado em Lisboa. Porque mesmo que, e ouçam bem o que eu vos vou dizer, mesmo que o polícia possa ter algum grau de culpa, o que o poder político e as outras forças de segurança têm de fazer é de estar do lado do polícia inicialmente, porque inicialmente estamos a falar de uma pessoa treinada que com um salário miserável optou por ter como profissão a proteção dos outros cidadãos e, portanto, eu estarei do lado inicialmente sempre das forças de segurança. Obviamente que as forças de segurança vão cometer erros, da mesma forma que um trabalhador da Auchan, da Vorten, que um secretário, que um administrador, que um jurista, que um advogado, que um juiz, todos cometem erros, somos pessoas. Onde há presença de pessoas, há a possibilidade de se cometerem erros. E, portanto, nesta questão é muito simples e para terminar o vídeo e para deixar um bocadinho este assunto de parte e deixar a justiça fazer o seu caminho. Só há uma forma de manifestação adequada, que é a manifestação a qual todas as pessoas num país livre têm acesso, que é juntarem-se e manifestarem-se, avisarem as autoridades de que se querem manifestar e manifestem-se. Se eu acredito nessa manifestação, não acredito, por uma simples razão. De dados o que temos até agora e dos factos que nós conhecemos até agora, ou pelo menos das suposições que conhecemos até agora que estão na investigação, estamos a falar de uma pessoa que desobedeceu às forças de segurança, uma pessoa que fugiu à polícia, uma pessoa que alegadamente tinha um alto teor de álcool no sangue, não sei se é verdade se não, mas é o que se diz por aí, que tinha uma arma branca no carro e que fugiu à polícia tanto pela questão do álcool no sangue como pela presença da arma branca no carro. Isto é o que se diz, nós não sabemos. Mais uma vez digo, eu não tomo certezas absolutas por um caso que está a ser investigado porque eu não sou investigador. E, portanto, eu vou deixar quem sabe investigar e quando houver resultado volta-se a falar sobre este assunto. Entretanto, atos de vandalismo, que são uma coisa completamente separada da investigação, são injustiças a reclamar por justiça. É tão simples como isto. Estes senhores que dizem querer justiça e que dizem querer luto, digamos assim, são pessoas que estão a causar outras injustiças para querer justiça. E, eventualmente, como motorista do autocarro, poderiam ter colocado outra família de luto que não teve nada a ver com o assunto e, portanto, estamos a falar de vândalos que precisam de mão pesada. É tão simples como isto. Se houve um erro da polícia, é possível estar a haver investigação. Mas também é possível que tenha sido em legítima defesa e que o polícia tenha agido de forma adequada. E, portanto, temos que aguardar o fim da investigação e, portanto, vandalismo não é justificado nem com um caso, nem com outro. Criar outras injustiças para justificar a vontade de justiça neste caso não é justificável. Estamos a falar de vítimas, de pessoas que nada têm a ver com o assunto e, portanto, o mínimo que estes senhores que foram apanhados poderiam fazer era pagar aquilo que destruíram. E se alguém acha que isto é excessivo, bom, meus caros, estamos numa autêntica República das Bananas. Sinceramente, não sei que nome lhe hei de dar. Meus caros, obrigado por estarem desse lado. Este era o vídeo de hoje. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Estamos à beira dos 20 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.